Olá, uma boa tarde para todos, para todas. Vocês sabem que vocês podem ajustar na tela de vocês o layout para ficar melhor, colocar a minha fala e as intérpretes ao lado esquerdo, por exemplo, para poder ter uma visão um pouco melhor dos slides. Hoje é o nosso segundo encontro. Quero começar registrando aqui o agradecimento, porque hoje a gente tem duas intérpretes da instituição, né, a Letícia e a Eunice, que estão providenciadas ali pela CETILS, né, dentro dos contratos que a UFSC tem, dos planos que ela faz para atendimento às comunidades surdas. Então, esse é um momento importante para a gente, porque desde o semestre retrasado, é a primeira vez que a CETILS nos atende aqui na demanda da aula aos sábados. Então, queria registrar esse agradecimento e aproveitar que a Letícia que está interpretando na pessoa dela, porque é ela agora que está como coordenadora da CETILS. Então, muito obrigado. Eu vou aproveitar esse momento inicial para que a gente possa dialogar sobre algumas coisas. O primeiro ponto é o fórum de discussão, né? O Fórum 1 foi um fórum produtivo, entre aspas. Por quê? Nós temos um número enorme de alunos e apenas, deixa eu ver aqui os meus dados, apenas cerca de 16 estudantes participaram e somente alguns fizeram mais de uma interação, né? Muitos postaram somente uma contribuição inicial no último dia ou depois do último dia e não interagiram, né? As respostas, na sua maioria, demonstram que vocês leram os textos, né? Que foram sugeridos. E muitos de vocês também trouxeram exemplos, reflexões. Eu fiz questão de interagir, acho que com quase todos vocês ali no fórum. Mas o que acontece é que, embora a gente trouxe uma reflexão crítica muito importante sobre a acessibilidade linguística como direito humano, sobre o papel do intérprete como um agente de transformação social, os desafios, né, do uso, da tradução e interpretação de línguas de sinais relacionadas à questão da modalidade de língua, da intermodalidade, né? Tiveram citações de casos internacionais, de outros países, experiências, né? Entretanto, muitas das postagens iniciais eram resumos de trechos, né, dos artigos lidos, né? Houve algumas vezes também confusão sobre conceitos, tradução, interpretação, direção, modalidade, a gente discutiu um pouco. Mas o que eu quero falar, no geral, para vocês sobre o fórum? O fórum é o nosso momento de interação. E aí, depois do primeiro fórum, que vocês pediram para participar atrasados, e eu falei, não, tudo bem, vamos participar, eu não abri o segundo fórum. E ele vence hoje. E ninguém falou nada. Ninguém mandou uma mensagem como ocorre outras vezes. E eu fiz de propósito. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos concentrar as discussões do fórum para facilitar a participação de todo mundo. Então, nós vamos usar o fórum de hoje até o dia 30. Então, são 4 dias, onde segunda, terça, vocês conseguem postar, eu consigo responder vocês, e aí a gente vai, eu não vou falar até dia 1º, 2, porque é feriado, mas podem postar também. Então, até dia 30. Porque aí a gente concentra a discussão. Acho que vai ser mais interessante. Porque deixar esse tempo todo, vocês acabam dispersando muito, não participando e postando só nos últimos dias, tá? Então, esse é um combinado. Agora vamos comentar das atividades. A atividade presencial, que não foi presencial, na verdade, né? Vocês fizeram em grupo online. Então, vamos falar da atividade coletiva, que era uma atividade onde a gente tinha um vídeo, né, do Miami Medical, acho que é algo assim. E é um vídeo onde um surdo sofreu um acidente, está hospitalizado, então ele inicia com as mãos amarradas, aí a médica percebe que ele estava querendo se comunicar, aí ela
já tinha um contato com a língua de sinais, percebe que ele é surdo, e aí tem todo um contexto, uma interação, e no final chega também o intérprete de Libras ali. Então, a ideia era a gente refletir sobre múltiplos aspectos, né? Eu vi reflexões muito interessantes e vi reflexões que fugiram muito dos aspectos propostos. De qualquer forma, no geral, eu percebo que vocês assistiram ao vídeo e falaram sobre ele. E esse era o objetivo da atividade. Mas eu quero comentar algumas coisas. Sobre os aspectos técnicos, eu achei legal porque muitos colocaram a questão de videochamada, de uso de equipamento de proteção individual. Então, esse é um ponto interessante que vocês colocaram. E colocaram também um pouco de terminologia, né? Para falar de terminologia técnica também, como lidar com essa terminologia. Nos aspectos mais profissionais, eu acho que vocês desenvolveram um pouco melhor, né? Porque aí vocês falaram de respeito na interação, de questões éticas, de sigilo, né? Falaram da necessidade de uma formação continuada ou complementar para atuar no campo da saúde, né? Com relação aos aspectos culturais, foi bem interessante vocês falarem das culturas surdas e ouvintes, embora não tenham aprofundado muito em exemplos de como isso impactaria, tá? Eu acho interessante. E tem uma questão também muito importante para a gente pensar, que eu queria falar aqui, é que nem sempre nós vamos dar conta de todos os aspectos culturais. Então, no ambiente da saúde, é muito importante o trabalho em equipe, a interpretação em equipe, e se na equipe tiver um intérprete surdo, você potencializa o trabalho. Porque existem questões, às vezes, culturais, de identidade cultural, de afinidade, que muitas vezes a pessoa surda, não te conhecendo, você sendo ouvinte, pode criar um distanciamento maior. É a mesma coisa, se você está em outro país, é hospitalizado, todo mundo fala outra língua, você vai ficar super ansioso e tenso. Se você vê um brasileiro no hospital, logo você vai se identificar, falar com ele, querer apoio, se abrir, porque gera essa relação de confiança. Então, é importante a gente pensar no papel do intérprete surdo nessa equipe que atende situações, né, clínicas, hospitalares, principalmente. E isso tem a ver com a reformulação de conceitos culturais, né, da forma de lidar com as culturas. Falaram bem dos aspectos comunicativos, também dos éticos, né, destacando principalmente o sigilo profissional, né, e falando que as escolhas dos intérpretes vão impactar nessa questão ética, né? Porque aí você tem que lidar com a sua subjetividade e saber controlá-la, estar consciente dela. Depois falamos dos interpessoais, né, relacionais, que é muito interessante, né, falar dessa relação de confiança, de apoio, saber lidar ali com a equipe médica ou com as pessoas de outros ambientes da saúde, que o intérprete não deve tirar a autonomia da pessoa surda, né? Então a gente não responde no lugar do surdo e nem responde no lugar do médico, porque nós não somos médicos, não somos a pessoa que está sendo atendida, mas a gente estimula a autonomia para que ele se entenda. Depois a gente vai falar na próxima aula um pouquinho de protocolo para apresentar isso. Qual que é o protocolo que eu tenho quando eu vou atender na área da saúde, que é muito importante para a gente, né? Como eu me apresento, como eu falo quem sou eu, como eu ajo diante de situações, né, mais complexas ou quando eu tenho dúvidas. Então, a gente vai falar disso. Então, no geral, essa atividade de aspectos trabalhou bastante isso, né? Aí a gente falou também de aspectos do contexto, da situação, que vocês falaram muito pouco, e dos psicofisiológicos, que aí vocês falaram bastante, porque é carga emocional, é risco de trauma e etc. Então, o que eu quero dizer? Essas atividades que a gente faz coletivamente, vocês têm que aproveitar muito mais do que entregar a parte escrita, é aproveitar o momento de interação e de construção do conhecimento, ok? Vou comentar agora só a atividade online 2 para a gente avançar para o conteúdo. Na primeira atividade que nós fizemos, na primeira aula também, nós discutimos intertextualidade.
como os diversos textos estão em diálogo e como partes de um texto está no outro. Dizemos que todo texto se origina, né, tem a sua originalidade a partir de uma série de outros textos, de forma consciente ou inconsciente, de forma explícita ou não. E aí nós fizemos uma atividade de paráfrase, que a gente já comentou, e aí a segunda atividade que vocês fizeram foi de resumo, né? Então, parafrasear é dizer a mesma coisa, entre aspas, né, com outras palavras, que a gente disse também que é uma forma de tradução dentro da mesma língua, uma tradução intralingual, e também falamos da paráfrase como esse recurso de compreensão do texto, né? Porque a gente está trabalhando com a compreensão do português. Então, quando eu faço uma paráfrase, eu trabalho modos diferentes de ver e compreender o texto, o que contribui com processos tradutórios e também interpretativos. E a segunda atividade foi um resumo, porque aí, ao invés de parafrasear, de substituir palavras por outras, buscar correspondências, nós reduzimos a quantidade de palavras, tentando manter a mesma ideia, que também é uma atividade de intertextualidade, de relação entre os textos, que nos ajuda a compreender o texto em português. E aí, eu dei uma olhada nessas atividades, não dei o retorno ainda a cada um, né? Mas eu dei uma olhada e tem pontos fortes e dificuldades. Né? A maioria conseguiu focar na mensagem principal, que era eliminar os focos de água parada para prevenir a dengue, né? Essa era a mensagem, era eliminar foco para prevenir a dengue. Eu não sei se vocês assistiram os 2 vídeos, mas é quase o mesmo texto, muda muito pouquinho, né? Vocês leram lá que eu deixei no Moodle, mas um tem uma versão negativa, tem música triste, tudo acontecendo de errado, as pessoas sofrendo de dengue, morrendo, etc. E o outro vídeo, com a mesma ambientação, já é feliz, o bebezinho lá sorrindo, as plantas todas floridas, sem lixo espalhado. Então, a gente também tem que ter percebido nessa atividade que, embora o conteúdo linguístico seja quase o mesmo, a forma que ele é apresentado, a forma multimodal, aí a gente está usando esse sinal, a forma multimodal que o texto se apresenta, né, é diversa, porque você vai ter a música, você vai ter as cores, você vai ter a imagem, você vai ter a forma que a imagem se apresenta, uso do verde para o que está favorável, do vermelho para o que não deve ser feito. Então, tudo isso contribui na compreensão do texto e vai também interferir nas escolhas tradutórias e interpretativas. Então, essas atividades é para nos ajudar a analisar esses aspectos também. E aí eu pedi vocês também, depois que resumirem, fazerem a versão final, refletirem sobre ela e jogarem na IA, né, para ver como que a IA lida com o resumo do texto. Eu acho que o grande problema que vocês tiveram foi na hora de dar os comandos na IA, né, porque aí você tem inclusive resumos feitos pela IA que não estão limitados ao total de palavras que eu disse para vocês. Né? Acho que era 17 em um resumo e 19 no outro. E ultrapassa. E vocês simplesmente copiaram e colaram da IA sem dizer para ela que ela não prestou atenção na quantidade de palavras. Então, isso também é uma coisa para vocês pensarem. Tá? Eu acho que ainda alguns resumos foram muito descritivos, ou seja, tiveram muita informação explicativa que poderia ser eliminada. Mantiveram, às vezes, muitos artigos que também poderiam ser eliminados, né? E teve esse pequeno problema. Então, vocês têm que refletir sempre sobre o comando. Qual comando eu vou dar para a IA para que fique bem restrito o que ela vai fazer. Tá? E temos que lembrar também, eu queria que vocês depois dessem uma olhada novamente, se o resumo da IA perdeu alguma humana. Porque eu vi que alguns resumos, quando a pessoa foi resumir, ela colocou um aspecto afetivo. Tipo assim, vamos proteger as crianças, as famílias, sabe? Essa coisa mais emocional que não está diretamente no texto anterior, mas que está nas imagens, né?
Então, no texto como um todo, no texto multimodal está, mas no texto linguístico não, é interessante para a gente pensar, tá? Então, a próxima atividade que vocês vão fazer é uma atividade de esquema, que já está lá no Moodle para vocês trabalharem, que é a mesma coisa. A gente vai, só que essa atividade ela tem uma diferença. Os ouvintes vão lidar apenas com o áudio da atividade. E as pessoas surdas vão lidar com o texto escrito para fazer os seus esquemas. Só depois que vocês fizerem isso, eu vou liberar o texto multimodal completo, tá? O vídeo multimodal, o material audiovisual completo. Então, primeiro vocês vão trabalhar só com o livro agora, e para pensar em recursos mnemônicos, que a gente chama, né? São aqueles que, às vezes, cores, organograma, aquilo que a gente usa para ajudar a lembrar, para ajudar a organizar a informação, para ajudar que a gente visualize o todo de maneira mais didática, ok? Eu vou depois colocar esse retorno de comentários sobre as atividades no Moodle para que vocês deem uma olhada e revejam a atividade que vocês fizeram, porque é importante voltar à atividade para refletir sobre ela a partir do que eu conversei aqui. Beleza? Acho que a gente pode avançar. Já falou das atividades. Agora a gente vai tentar algumas coisas que vocês precisam para a prática interpretativa em contextos de saúde. Então, primeiro a gente vai desmistificar um pouco o que é contexto de saúde, de maneira mais estrita e de maneira mais geral. Vamos falar um pouco de comunicação, a gente vai falando da interpretação comunitária, né, da interpretação que é feita dentro desses grupos minoritarizados, que muitas vezes não têm acesso aos bens e serviços sociais. Vamos falar do processo de humanização, porque é um processo que é muito discutido na área da saúde, que é a ideia mesmo de aproximar as pessoas, né, no atendimento. A gente vai ver o que é. E vamos falar da acessibilidade, que é um conceito importante, muito relevante, e que às vezes está sendo banalizado e mal trabalhado. Tá? Então a gente precisa entender o que a gente está chamando de acessibilidade. Então, esse é o conteúdo da unidade 2, que é o que a gente vai conversar um pouco aqui. E qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, que eu vou respondendo assim que for o momento, tá? E deixa eu só ver uma coisa. Tá. E vamos seguindo no debate e na discussão. Quando a gente fala em contextos de saúde, acho que a primeira coisa que a gente vem à mente são os hospitais, o postinho, a UPA, né? A gente logo pensa nesses ambientes. E aí eu queria que vocês pensassem um pouco, será que a saúde, ou as discussões sobre saúde, ou programas para manutenção da saúde, ou de prevenção à perda da saúde, só existem nesses lugares? Né? Porque quando a gente vê esses espaços, muitas vezes eles são espaços de recuperação, de restabelecimento da saúde, né? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é desmistificar um pouco disso, né? Os contextos, nós vamos chamar aqui, né, de prestação de serviços de saúde, né, que é onde os serviços de saúde são prestados, eles compreendem vários ambientes ou instituições, né? E englobam políticas, rotinas, práticas diversas, práticas de atenção à saúde, de prevenção, de diagnóstico, de tratamento para recuperação, de reabilitação, de promoção da própria saúde. Assim como os espaços que vão capacitar, treinar e formar profissionais da saúde. Quando a gente olha assim, a gente tem um olhar um pouco mais amplo. Porque, inclusive, a gente tem uma interseção do espaço educacional com o espaço da saúde. E isso é um aspecto importante. Então, a primeira categoria, que é a mais comum que a gente tem,
né, que a gente tem mais contato, é contextos de saúde são aqueles estabelecimentos, que podem ser públicos ou privados, que oferecem serviços voltados à saúde da população, tá? Por exemplo, centrais, hospitais, clínicas, laboratório, farmácia, academia, né? Às vezes a gente não pensa na academia como um contexto de saúde. Às vezes a gente não pensa na farmácia como um contexto de saúde. A gente pensa só enquanto ambiente comercial. Mas a farmácia também faz aferição de pressão, né? Muitas vezes aplica medicamentos, tem algumas orientações para medicamentos de uso menos prescritivo, né? Que não precisa lá da receita, que muitas vezes o farmacêutico indica também. Então, a gente tem essas perspectivas que são importantes. Outros contextos de saúde são os órgãos do governo. Tá? Por exemplo, aqueles órgãos como Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, uma fundação, como é o caso da Fiocruz, por exemplo, né? Agências, conselhos de saúde, ouvidorias. Então, a gente tem vários ambientes que vão desenvolver políticas e ações de saúde, que vão executar, que vão fiscalizar, né, visando a atenção, prevenção, tudo aquilo que a gente falou. Então, esses órgãos também estão o tempo inteiro discutindo saúde. Claro que é de maneira diferente do que acontece num hospital ou numa clínica, mas também podem ser vistos como contextos de saúde. E aí, aqui mais dois exemplos. Ó. As instituições do terceiro setor, né, ou demais entidades, nacionais ou internacionais. Então, a gente tem as associações internacionais da área da saúde, a gente tem os conselhos federais de medicina, conselhos regionais, a gente tem organizações não governamentais da área da saúde, tem fundações, né, que estão voltadas diretamente à saúde, ou mesmo sindicatos de saúde, tá? E por último aqui, os espaços formativos. Universidades da área da saúde, faculdades da área da saúde, escolas formativas da área da saúde, né? Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Os contextos de saúde são múltiplos e há várias possibilidades para se atuar nele. E cada tipo de contexto tem encargos de tradução e de interpretação diferentes, tarefas de tradução e interpretação diferentes, e também exige e demanda conhecimentos, saberes, que também muitas vezes vão ser diferentes. Né? Alguns desses espaços você não vai correr riscos, por exemplo, de estar exposto a riscos de contaminação, de enfermidade e etc. Em outros você vai estar mais exposto. Alguns você vai lidar mais com situações onde pessoas estão doentes ou vulneráveis, em outros não. Então a gente tem que entender essa diversidade imensa. Sobre os contextos de saúde, alguém quer fazer algum comentário ou pergunta? Não? Tá, eu vi que tem algumas perguntas ali, no final eu respondo, tá? As dúvidas, porque é sobre atividades, né? Vamos para o segundo ponto do nosso diálogo de hoje. O Cássio está digitando, depois eu vejo o que ele quer colocar aqui. Podemos disponibilizar hoje os slides sim, tá, Cássio? Noções de acessibilidade e humanização em saúde. Vamos ver o que é isso. Vamos refletir sobre esses pontos. Acessibilidade e humanização em saúde, vejamos. Primeiro, acessibilidade em saúde. Então, acessibilidade é o quê? É algo que é uma qualidade, uma facilidade, é aquilo que a gente quer na sociedade. É não ter barreiras. A gente quer chegar e desfrutar dos espaços. A gente quer chegar e alcançar os lugares, né? Então, a acessibilidade é isso. É a gente não ter nada que nos impeça, é a gente não ser impedido, não ter barreiras,
né? É conseguir estar onde a gente quer estar, participar daquilo que a gente quer participar, ser aquilo que a gente quer ser. E a acessibilidade está muito ligada à noção de diversidade humana, né? De respeito às diferenças. Né? Eu poder ser quem eu quero ser, onde eu quero ser, quando eu quero ser. Né? Isso é estar com acessibilidade aos diferentes contextos, espaços, pessoas e realidades. Só que existem categorias, às vezes, para pensar nisso. O professor Romeu Sasaki foi uma das pessoas que se dedicou a pensar nessas dimensões, né? Na dimensão arquitetônica, né? Para não ter barreiras físicas nos edifícios, construções, na rua e etc. Falou de barreira comunicacional, que é o que? É não ter barreira para se comunicar, é poder falar a mesma língua, é poder se entender, é poder não ser impedido de estar em interação com as pessoas, né? Receber as informações num sistema que eu tenha acesso, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa cega, com baixa visão, ou que eu recebo em braille, ou que eu recebo em áudio, ou que eu receba de uma forma que eu tenha acesso. Se eu sou uma pessoa surda, da mesma forma, que eu receba numa escrita adequada, ou que eu receba em vídeo, em libras, né? Tudo dependendo daquilo que eu sei também e domino, porque às vezes o que é acessível para uma pessoa não é para outra, né? Então a gente tem que pensar isso. Acessibilidade metodológica, né? Porque às vezes tem certos métodos, técnicas de ensino, de tudo que se baseiam em determinadas condições e critérios que algumas pessoas não conseguem acessar, né? Então, uma pessoa atípica, por exemplo, que vai muitas vezes para determinado sistema padronizado de ensino, não vai conseguir estar ali, porque metodologicamente o método disponibilizado para que ela aceda à educação não considera, né, que ele precisa não possuir barreiras, que ele precisa estar acessível a todos que estão naquele ambiente. Instrumental, que aí também tem a ver com ferramentas e utensílios, isso é interessante a gente pensar, né? Se eu tenho alguma questão que eu preciso de uma adaptação, essa adaptação precisa estar feita para que aquilo não seja uma barreira para mim, né? Uma barreira para usar um computador, uma barreira para abrir uma porta, uma barreira para usar um equipamento, né? A programática também. Essa é muito interessante porque muitas vezes as leis, as regras dos lugares, as normas que se tem, eles são restritivas, excluem pessoas, não consideram a diversidade humana. Então a gente também precisa eliminar. E a que é mais pesada, que é a atitudinal, né? Que tem a ver com o nosso comportamento em relação às diferenças, em relação à diversidade, que é desconsiderá-las, que é fazer vista grossa para elas, como se não existissem, tá? Então, a acessibilidade, então, ela está muito ligada a contextos de saúde. Entender o que é acessibilidade nos leva a avaliar a produção da nossa interpretação e a produção da nossa tradução. Como essa tradução vai ser gravada, que recursos multimodais ela vai utilizar, vai estar acoplado com a imagem, né? Eu vou fazer um trabalho colocando o intérprete veiculado numa janela. Essa janela, qual o seu tamanho, qual a sua dimensão, ela é acessível, ela não é? Pessoas idosas vão conseguir acompanhar? As cores que estão sendo trabalhadas a tornam mais visíveis? A sinalização tem uma velocidade adequada para as crianças, ou para os idosos, ou para outros grupos? O quão acessível é o trabalho de tradução que eu produzo? O mesmo vale para a interpretação. Eu estou interpretando para um determinado grupo. Que tipo de escolhas eu estou fazendo? Né? Aquele grupo consegue interagir bem? Qual é o propósito da minha interpretação? É somente interpretar, independente se o grupo vai compreender os sinais ou não que eu estou usando, ou é estabelecer outro tipo de mediação de caráter mais cultural, interacional? Então, a noção de acessibilidade nos ajuda a avaliar o nosso trabalho, a nossa prática e aquilo que a gente produz. Então, aqui só uma conclusão para a gente pensar. Não há como falar de acessibilidade para as pessoas surdas, né, falantes, sinalizantes,
né? Sem considerarmos as questões linguísticas, culturais e sociais, nas quais elas possam ter condições mínimas para acessar a sociedade, os bens e serviços que a sociedade tem. Então, a acessibilidade à saúde para as pessoas surdas, ela precisa preconizar, né, como principal, mais importante, o uso de uma língua de sinais, tá? Porque isso vai ser fundamental. A privação linguística, a barreira comunicacional impede a pessoa de desfrutar uma série de outras questões, né? É primordial. Então, a gente já falou da acessibilidade, Então, a gente já falou da acessibilidade e tem outra questão importante que é da humanização. O que é humanização? É isso que a gente vai entender agora. A humanização, é claro, bate as ações que tiram a humanidade, o que é ser humano, né? E que tratam as pessoas como coisas. Deixa eu dar um exemplo. Quando a gente vai num hospital ou numa recepção de algum lugar e a gente não é considerado, né, nos nossos sentimentos, no momento da vulnerabilidade, no momento que a gente está doente, a gente é tratado como apenas mais um número. Isso é coisificar as pessoas. Quando você senta num consultório médico e o médico não te examina, mal olha na tua cara, não te toca, diz que você está com uma virose e te dá uma receita para você ir embora, isso é desumanizante. Isso é desconsiderar a sua realidade. Quando você vai para um atendimento da área da saúde e o profissional da saúde nem olha nos seus olhos, é desumanizante. Então, o que a gente tem que pensar é que esse processo de humanização é uma busca constante da área da saúde, né? E tem a ver com valores, né? Como a cidadania, o compromisso com a sociedade, a busca pela qualidade de vida. Então, nós temos várias práticas de gestão, inclusive no SUS, que tendem a ser desumanizantes, estar como números e coisas, e muitas nas próprias relações de atendimento clínico. Tá? Estou falando mais desse ambiente de atenção primária, secundária e terciária à saúde, hospitais, UPAs, postinho de saúde, UBS, esses ambientes todos, para a gente poder pensar como nós gostaríamos de ser atendidos e tratados nesses espaços, né? Então, não só as práticas de gestão, mas também que o profissional de saúde, que o intérprete saibam avaliar as relações de poder, né, de assimetria, né, a pessoa que está em condição de vulnerabilidade, que está doente, né, e o médico que está ali como quem sabe tudo, estão num nível muito diferente, discrepante, e isso influencia, né, no tratamento e muitas vezes nos resumos. Humanizar tem a ver com isso mesmo, respeito, contato, acolhida, valorização. Então, pensar na humanização, no acesso das pessoas surdas à saúde, é reconhecer o direito linguístico dos indivíduos. Então, quando uma pessoa surda ou outra pessoa qualquer, vai para um atendimento clínico e não é atendida na sua língua, e está ali uma língua que ela nem domina, ela está sendo desumanizada naquele momento, né? E isso é uma questão séria para a gente pensar. Então, se você está em outro país, numa situação de vulnerabilidade, doente, precisa de um atendimento clínico, e ninguém te entende na sua língua, isso é desumanizante, tá? Então, o respeito e o reconhecimento ao direito das pessoas usarem a sua própria língua nos atendimentos em saúde é importantíssimo. E há dois modos de fazer isso, como fala o decreto 5626. Um é capacitando profissionais da saúde para que se comuniquem em línguas de sinais, né, em Libras, no nosso caso do Brasil, e outro é disponibilizando intérpretes de Libras. Assim como vocês viram no exemplo do Miami Medical, né, lá no vídeo que vocês assistiram para atendimento médico lá no hospital, você teve dois momentos. O momento em que a médica falava uma comunicação básica utilizando língua de sinais,
mas no momento mais complexo o intérprete estava presente. Então eu acredito que mesmo os profissionais da saúde tendo fluência na língua, vai haver muitos momentos em que a figura do intérprete, surdo e ouvinte, será indispensável. Tá? E a humanização, então, é isso: é se comprometer para que todos os sujeitos sejam respeitados na sua diversidade, na sua diferença, por meio da sua própria língua, garantindo que eles possam acessar os sistemas de saúde, de maneira geral. Vamos dizer, os contextos de saúde de maneira geral, porque fica bem mais amplo. Ok? Sobre essa noção de humanização e acessibilidade, dúvidas? Não. Ok. Larissa, pode falar. Vamos só aguardar a Larissa. Acho que a Larissa não está conseguindo abrir a câmera. Assim que você conseguir, a gente te ouve, tá bom? O terceiro ponto, então, que tem muito a ver com a comunicação, né? Porque a tradução e a interpretação são processos de comunicação. A gente já falou de humanização e acessibilidade, agora vamos falar um pouco de comunicação, além dos contextos de saúde, claro. Eu escolhi para falar, então, da interpretação comunitária. A gente começou a falar da interpretação comunitária já na primeira aula, nós já discutimos isso um pouco no fórum, já lemos alguma coisa sobre isso nos textos. E a interpretação comunitária, na verdade, ela pode ser vista como o tipo de interpretação mais comum no mundo, segundo aí essa autora, que é a Cecília Wadenju, né? A Cecília vai dizer isso, e vários outros autores também vão dizer isso, que é um tipo muito comum, né, de interpretação, que é aquela interpretação que vai ocorrer na saúde, na educação, nos órgãos públicos, nos espaços de lazer, em academia, clínicas, tá? Então, aqui eu coloquei algumas características para a gente pensar, né? A interpretação comunitária, a IC, né? Ela é um tipo de interpretação que a gente vai encontrar com outros nomes também na literatura, né, nos livros. Vão falar interpretação social, vão falar interpretação cultural, falar interpretação de serviços públicos. Então, ela tem outro nome. Então, a gente tem que sempre ficar atento qual termo vai estar sendo usado para se referir a ela. É uma interpretação que ocorre dentro das comunidades, né? No seio das comunidades, no acesso à sociedade, né? Aquilo que o governo oferece. Então, ela não tem muito espaço nos eventos multilingües, nos eventos internacionais. Ela é algo mais do cotidiano, do dia a dia, né? É do acesso à delegacia, à justiça, do acesso à prefeitura, do acesso aos órgãos de assistência social, de acesso à escola, à universidade, né? Ao banco, a um museu. Então, a interpretação comunitária, muitas vezes, ela está nesses espaços do nosso cotidiano. E a gente pode usar diferentes modalidades. Muitas vezes, na interpretação comunitária, a gente usa a modalidade consecutiva, que é o quê? Fala um bloco de texto, às vezes mais extenso, eu posso tomar notas e depois falar esse bloco. Tem aquela que é muito comum nos atendimentos, né, que é uma consecutiva curta ou intermitente. A pessoa fala uma frase ou um bloquinho de frases, eu traduzo para outra língua, aí a pessoa responde, eu traduzo para outra língua, igual assim. O surdo fala, eu interpreto para o médico responde, eu interpreto para a pessoa surda.
né, que é esse trabalho mais dialógico, né, bilateral, e pode ocorrer também de forma simultânea. Dependendo do atendimento, eu nunca vou indicar simultânea, mas em alguns momentos sim, principalmente às vezes em audiências, coisas assim, a gente às vezes faz até uma sussurrada, aquela que a gente faz no pé do ouvido das pessoas, ou sentado assim frente a frente, pertinho, né? Aquela mais íntima, né? Que às vezes é para poucas pessoas a interpretação. A gente tem algo muito interessante, que nós somos praticamente o único grupo de intérpretes que vai interpretar no âmbito da família. Porque muitas vezes famílias surdas com filhos ouvintes ou filhos ouvintes de pais, filhos surdos de pais ouvintes. Que é o quê? Muitas vezes os pais se comunicam, o básico, mas para coisas mais complexas eles não têm fluência para lidar com o filho, ou o filho também não consegue ser bem compreendido pelos pais, e aí muitas vezes o intérprete é chamado para reuniões de família, já fui chamado para orientação de adolescente, né, para falar o que estava acontecendo, como que não estava. Então nós, intérpretes de línguas de sinais, atuamos no âmbito intrafamiliar, o que não é comum para outros intérpretes de línguas vocais, né, porque a família costuma compartilhar a mesma língua, né? E os contextos, por ser muito intranacionais, dentro de um país, e também intrasociais, nesses espaços sociais do cotidiano, né, do dia a dia. A interpretação comunitária quer, então, dar acesso às pessoas, quer eliminar barreiras, quer que, se o governo está oferecendo um determinado serviço, a interpretação comunitária faz com que esse serviço chegue naqueles grupos que não falam a língua na qual o serviço está sendo disponibilizado. Tá bom? E a interpretação comunitária, ela tem esse caráter forte de mediação cultural e social, né? Isso fica evidente quando muitas vezes a gente ocupa lugares de defender as pessoas para as quais nós estamos interpretando, os grupos marginalizados ou minoritarizados. A gente muitas vezes fala, não fala isso agora, a gente fala, faz essa pergunta novamente, para tentar evitar prejuízos para aquele grupo que a gente conhece. Então, muitas vezes a gente faz esse papel de defesa, de meio de campo, né, de controlar, de apoiar, de defender, que tem a ver muito com mediação cultural ou com mediação social. Por isso que existe também a figura do mediador. Tá? Em várias línguas vocais, você tem para receber, principalmente refugiados, né, migrantes de modo geral, você tem o papel de um mediador cultural, que é alguém que está profundamente na cultura daquela pessoa que chegou, conhece tudo e vai saber explicar. Porque, às vezes, a gente transita nas duas culturas, mas não tem na nossa cultura bem uma profundidade suficiente para detalhes culturais fortes. Isso acontece com a gente no país, né? Se eu vou interpretar aqui no sul ou no norte ou nordeste do país, existem termos que vão ser usados que eu não domino, que eu não conheço. Então eu vou precisar de um mediador para me apoiar, né? Que conhece profundamente a cultura daquele lugar, né? Um mediador cultural, um mediador social. Então o mediador deveria fazer só esse papel dentro das questões culturais que não são entendidas, que o intérprete não vai dominar. Só que, infelizmente, esse papel tem sido deturpado em algumas culturas, em alguns países. E a interpretação comunitária lida com o encontro social, né? Com o face a face ali, com aquela coisa mais juntinho, de sentir o cheiro do outro, né? E muitas vezes, os diálogos do aqui e agora, né? Do que está acontecendo na vida diária, né? Então, ela está em grupos minoritarizados ou minorias linguísticas, que são muitas vezes imigrantes, estrangeiros, que estão no país, às vezes de férias ou alguma situação, refugiados, indígenas, comunidades surdas, né? E outros grupos que às vezes não falam a língua do país, né? E que estão naquele país. E envolve essa atuação bidirecional, né, da primeira língua, da sua primeira língua para a sua segunda língua, da segunda para a primeira, né, que é o surdo falou,
eu vou interpretar, então se eu tenho língua A, língua B, eu fico B para A para B o tempo inteiro. A gente alterna as línguas. Muitas vezes em conferência a gente costuma fazer prioritariamente numa dada direcionalidade, né? Se é português para Libras, eu acabo fazendo português para Libras quase o evento inteiro. Mas muitas vezes nos contextos comunitários a gente faz as duas direções. Por isso que é tão importante conhecer, dominar bem as línguas para poder transitar entre elas. A Larissa agora colocou a pergunta dela aqui no chat, que tem a ver com o que a gente já abordou, né? Que se a instituição tem ali um núcleo, um departamento de saúde, se quando a gente interpreta ali, a gente está interpretando num contexto de saúde, porque a instituição é educacional, são contextos, Larissa, de interface. Temos vários contextos assim, né? Se eu estou na faculdade de medicina, é um contexto de interface entre a área da saúde e a área da educação, né? Então, quando a gente atua na educação, a gente atua muitas vezes em áreas de interface. Aí eu estou dizendo da educação universitária, né, do ensino superior, que é diferente do ensino médio e do ensino fundamental e da educação infantil, né? Mas na universidade, a gente tende a estar atuando em áreas de interface, que é o ambiente educacional caracterizado por uma determinada área do conhecimento. Então, a gente pode dizer que é um contexto de saúde que está em interface com a educação. É um contexto de saúde-educação ou educação-saúde. Alguma dúvida mais até aqui? Pode falar, Dário. Eu vi que você tinha colocado um comentário anteriormente. Oi, professor. Só para reforçar essa sua fala, como eu atuo também justamente, né, como a Larissa colocou, né, a parte educacional e de medicina, lá na Faculdade de Medicina da USP, associando ao que você falou, o ideal é nós sabermos a cultura, as origens, para poder ter de certa forma, assim, um atendimento mais claro, né, mais uniforme e mais alinhado mesmo às palavras, né, ou aos sinais do falante, né, do atendimento. Só que, na realidade, isso está bem aquém, tá? Tanto para surdo quanto para outra vulnerabilidade linguística, de um modo geral, né, que é a nossa especialidade lá. Então, pessoas que vêm do Kosovo, Afeganistão, Síria, Suriname, Iêmen, essas pessoas, a gente não consegue aqui uma pessoa, intérpretes que conheçam dessa forma como foi dito, né, da questão cultural para poder dar aquele atendimento esperado de qualidade, né? A gente meio que se vira nos 30, né? Tanto que até nas minhas anotações aqui, o IC, o IS e o IC, eu coloquei, se virar nos 30, contanto que você consiga o determinado acesso àquela instituição, ou àquele serviço, né? Aí era só para reforçar isso mesmo, que hoje, na prática, pelo menos no meu caso, infelizmente, está bem aquém desse ideal, né, como você está passando a forma acadêmica, né? Infelizmente, né? Sim, os desafios da interpretação comunitária ou de qualquer área que você trabalhe diretamente com a sociedade, né, com contato direto com o público, é sempre desafiador. Ainda mais quando esse público está em condições desiguais, esse público está em vulnerabilidade, esse público está em situação de marginalização, de estar sendo minoritarizado, né, está sendo excluído, marginalizado. Então, tudo isso a gente precisa entender que torna o nosso trabalho mais desafiador. Porque a gente vai lidar com uma carga emocional muito alta, né, subjetiva, a gente vai lidar com aspectos extralinguísticos, aquilo que não é linguístico, vai pesar muito mais do que a língua em si, na maioria das vezes. A Mariana está perguntando, e aí, os intérpretes iniciantes, como fazem?
há uma coisa que a gente sempre fala, que é a questão da mentoria, que deveria acontecer sempre, que é intérpretes mais experientes atuam com intérpretes iniciantes para que esses intérpretes possam aprender a lidar com situações reais de interpretação. Né? Essa seria a mentoria. Você ter um mentor, você ter alguém que está te inserindo naquele mercado de trabalho profissionalmente, que te acompanha, que te orienta, que atua com você, para que você vá aprendendo como é atuar. Essa noção que tem de estágio, residência médica e etc., é algo na prática. Você ter um mentor ou um tutor, dependendo de como você quer nomear isso, que possa te acompanhar. Né? Intérprete iniciante não deve ir sozinho nunca, e muito menos com outro iniciante. Ele tem que estar sempre com alguém que tem expertise naquele ambiente, para que ele possa se proteger as pessoas também e aprender. Né? Então tem que ter alguém mais experiente atuando ali. Quando a gente fala do contexto de saúde, justiça, saúde principalmente, está muito mais em evidência o risco de morte. Né? Se você muitas vezes faz uma interpretação equivocada, ou se a pessoa culturalmente entende as coisas de maneira diferente, ela pode vir a óbito por uma falha interpretativa. Isso já ocorreu várias vezes. Né? Não ocorre sempre. Principalmente porque muitas vezes os países diferentes têm sistemas de medida diferentes. Né? Um país usa quilograma, o outro usa libra. Tem sistemas de métricos diferentes, sistemas de peso diferentes. Né? Distância vai usar metro, no outro vai usar milhas. Peso também. Cada país tem sistemas diferentes. Né? Alguns vão usar centímetros, polegadas, então tem essa coisa toda. Se a gente não conhece culturalmente esses usos, a gente pode cometer erros graves, porque a gente não sabe que a pessoa vai entender de outra maneira. Né? Então, a gente tem que aprender também o que é um letramento, né, da área da saúde, como que a gente aprende também a lidar com o que é a área da saúde, a tirar dúvidas, a não responder. Então, na próxima aula, a gente vai discutir muito desses protocolos da área da saúde, porque a gente vai falar de interpretação médica, na verdade, não só da médica, mas então a gente vai trazer alguns protocolos importantes para a atuação nesses contextos, porque são contextos muito sérios. As pessoas estão vulneráveis. Né? Então, a interpretação ali não é a mesma interpretação que você faz numa sala de aula, onde você pode causar prejuízos a longo prazo. Né? Muitas vezes você pode causar prejuízos imediatos, acarretando no óbito da pessoa. Né? Indo agora para essa parte do âmbito socioprofissional, eu quero falar um pouco do que é serviço público. Né? Vocês podem consultar, inclusive, a Constituição, porque ela traz algumas explicações sobre o que é isso. Mas aqui eu queria só ampliar o olhar de vocês para pensarem que aquilo que o governo oferece, né? Normalmente serviço público é serviços de interesse geral, né? Aquilo que é responsabilidade governamental oferecer para a sua população. E muitas vezes eles estão ligados à garantia de direitos humanos, à garantia de direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais? São aqueles que estão registrados na Constituição ou nas leis. Esses são os direitos fundamentais, né? Que tem a ver com as demandas coletivas de grupos, né? Que tem a ver com a responsabilidade das instituições. Então, tudo isso é serviço público. E aí eu coloquei alguns aqui que às vezes a gente não acha que é serviço. Vira e mexe vem alguma pessoa que desconhece a realidade, gente ignorante mesmo, cabeça dura, e fala besteira sobre o SUS, por exemplo. Vocês veem isso sempre na mídia, né? E o SUS está fazendo tanta coisa, a Anvisa faz tanta coisa, sabe? Está fiscalizando a água que você bebe, está fazendo a fiscalização nos restaurantes, nos bares, nas lanchonetes, né? Com vigilância sanitária. Está fazendo uma série de ações e as pessoas acham que o SUS se limita
ao atendimento do postinho do hospital. Então, a gente tem que ampliar o nosso olhar, o mesmo para serviço público. Então, o SUS está implicado também num tipo de serviço público, que é a responsabilidade do governo, que é o saneamento básico. Ter água e esgoto em casa, né? Ter esgoto em casa. Produção e distribuição de energia elétrica também é serviço público. Né? Então, o intérprete comunitário pode estar atuando lá na empresa de serviço de oferecimento de luz, água da sua cidade. E é uma interpretação comunitária, porque a pessoa está indo lá para ser atendida, a pessoa está indo lá para ter acesso, né, às coisas. E isso é um ponto importante. Serviço de assistência médica e hospitalar, a gente já sabe, a gente tem no Brasil o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, que é esse sinal de SUS, o Sistema Único de Saúde, que é um sistema exemplar inteiro. E a gente, às vezes, não considera isso. Né? E é um sistema gratuito, que faz cirurgias de altíssima complexidade, totalmente gratuitas, que distribui, às vezes, medicamentos que custam milhões para as pessoas. Então, a gente tem que começar a valorizar. Tem problemas? Vários. Então, a gente busca que os problemas sejam resolvidos, e não a falar mal do sistema apenas. Oferecimento de serviço jurídico, de educação, transporte coletivo, telecomunicações, tudo isso é serviço público de responsabilidade do governo. E há outros serviços de interpretação comunitários que não são serviços públicos? Sim, claro. Às vezes você pode ir interpretando numa ONG, que é uma organização não governamental, em algo que o terceiro está produzindo, e você está lá interpretando, porque a população quer ter acesso. Quantas ONGs oferecem curso gratuito, orientação jurídica, atendimento de saúde, distribuição de medicamento? Então, a atuação em espaços que nem são governamentais também podem ser espaços de interpretação comunitária. Por isso que eu acho que o conceito de interpretação comunitária para a gente, como essa que estabelece a comunicação, a interação com aquilo que o governo disponibiliza como um todo, é tão importante para a gente. Tá? E para entender que nem é sempre nas que o governo oferece. Às vezes são também instituições não governamentais, instituições informais também. A gente vai atuar na interpretação comunitária. E aquela coisa, né? A gente pode perguntar também, a interpretação religiosa é comunitária? Eu diria que sim, né? Porque a população está tendo acesso à religiosidade. Então, onde que eu for interpretar, nas diferentes religiões, instituições religiosas que a gente tem, eu estou também no seio da comunidade. É um serviço social que a instituição religiosa oferece e eu estou lá interpretando. Então, eu também estou permitindo que as pessoas acessem isso. Então, não é só um serviço governamental. Queria que a gente pensasse nisso também. A interpretação comunitária vai abarcar outros âmbitos. O nosso enfoque na disciplina é a saúde, mas existem outros tipos de contextos também. Ok? Então, agora, nós fizemos essa visão geral que a gente precisava para organizar e vamos discutir alguns aspectos agora mais práticos. Então, eu queria ver quais perguntas e comentários vocês têm, porque aí depois eu vou falar um pouquinho do que a gente vai seguir fazendo ali no Moodle e na nossa interação de modo mais prático. Ok? O que temos aí? Quem quer inaugurar os comentários? Cássio, pode falar. Quando você falou sobre a questão dos serviços públicos serem acessíveis, de modo geral, sabe? Eu lembrei de uma situação, eu participava de um conselho da pessoa com deficiência. E aí, nesse conselho, no caso do município, eles estavam programando que nos comércios, nos órgãos públicos, iam colocar um selo de 100% acessível. Aí, como a grande maioria que participava desse conselho eram pessoas com deficiência visual ou deficiência física.
Então, eles já estavam nomeando os órgãos que iam ganhar esse selo. Aí eu falei, mas e o 100% acessível para todos? Porque como eu trabalho com a área de acessibilidade de pessoas para pessoas surdas, aí eu falei e eles falaram, a gente já analisou isso e vai analisar os órgãos públicos com relação a isso. Eu falei, mas e tem acessibilidade em Libras? Tem acessibilidade para pessoas surdas? Desistiram do selo, porque não ia nunca ser acessível a todos. Mudaram essa ideia de criar esse selo, porque antes pensava-se só nas pessoas que frequentam o conselho. E aí é uma questão que precisa ver, porque, como você falou aí, né, que tem na LBI tudo, os tipos de acessibilidade, os tipos de barreiras de acessibilidade. Então, digamos que muito difícil ser acessível a todos. Se a gente pensar nessas dimensões, nas 6 dimensões da acessibilidade que o professor Sasaki propôs, nós vamos ver que, por mais que eu queira, eu posso dizer, tal ambiente é arquitetonicamente acessível, beleza? Mas, às vezes, como que eu vou garantir que ele é acessível de modo atitudinal? Sendo que as atitudes das pessoas variam, dependendo de quem estabelece o contato. Né? Então, muitas vezes, a gente precisa entender que a gente tem que tornar o máximo as coisas acessíveis. E eu tenho muita dificuldade com alguns termos que eu vou compartilhar com vocês, que são termos restritivos e termos positivistas que criam realidades que não existem. Por exemplo, sempre, nunca, todos, ninguém, pleno, sabe? Garantia. São coisas são palavras, às vezes, que as pessoas usam. Pleno acesso. Isso vai garantir pleno acesso. Nada garante pleno acesso. Isso é uma falácia, né? O uso incorreto da linguagem. Todas as pessoas têm acesso. Não tem. Isso não existe. É um uso. Então, a gente tem que começar academicamente no nosso dia a dia a ter consciência daquilo que a gente fala. A gente até pode falar, olha, esse edifício é arquitetonicamente acessível para uma grande parcela da população, mas nunca vai ser para todo mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas visões limitadas e reducionistas que a gente tem do que é acessibilidade. Ok? Obrigado. Alice? Vou falar. Então, essa questão que o Cássio trouxe, da questão de selo e tudo mais, é uma questão que o pessoal, assim, no meu trabalho, já ocorreu, a gente vai colocar a plaquinha aqui de acessibilidade em Libras, aquele que tem um intérprete lá, aquela mãozinha. Uhum. E aí, tá, mas vocês vão colocar, mas tem intérprete aqui 100%? Não tem, vocês têm tipo um profissional, se eu tô de férias, não tem acessibilidade em Libras no local. Então, assim, o atendimento, essa questão de barreiras, né, uma delas, né, aquela coisa, não tem como ter 100%, a gente vai cada vez mais ampliando. E uma questão que eu queria comentar é que no curso de Libras, que eu dou o curso básico, eu sempre trabalho muitas questões, assim, de situações, de exemplos de situações, de coisas que acontecem com a comunidade surda, justamente para trabalhar nessa área da barreira atitudinal, porque é onde mais tem. As pessoas ficam assim, mas precisa mesmo do intérprete? Precisa mesmo disso? Então, é ali que eu acho que mudando a atitudinal, a pessoa tem pelo menos uma boa vontade de conseguir, de tentar atender, a gente já consegue algumas coisas, porque às vezes eu acompanho muito surdo, né, em consulta, e às vezes o médico não olha nem para minha cara, nem para dele. Mas enquanto outros já, não, calma, deixa eu tentar, porque eu tive curso de Libras na faculdade, aí eles já tentam um pouquinho, assim, uma consulta de oftalmo, ele já tenta, e não, deixa, eu já tô entendendo o que ele tá falando, que ele tá pegando as letras, eu tô sabendo, porque teve um curso básico, então,
são pequenas coisinhas, assim, que vão fazendo a diferença, mas que ainda tem muita coisa para mudar. Então, quando a gente traz esse conteúdo teórico para vocês pensarem a prática, é exatamente isso que a gente quer. Que vocês entendam que nem sempre ter uma tradução em Libras de uma campanha de saúde quer dizer que ela é acessível a todas as pessoas surdas. Exato. Nem sempre você usar um vocabulário apurado que você aprendeu de sinais clínicos e jargões médicos não quer dizer que aquilo vai ser acessível para as pessoas surdas, para todas. Ter intérprete disponível num determinado lugar não quer dizer que aquele lugar se torna acessível para as pessoas surdas. Então, sempre que a gente for avaliar o nosso trabalho de tradução e interpretação no âmbito da saúde, principalmente, a gente tem que sempre se perguntar, essa tradução, o quão acessível é a tradução da campanha que eu estou fazendo, da campanha de saúde? O quão acessível é o material? Eu já vi pessoas falarem assim, não tem que ter legenda, tem que ter só a janela com a veiculação da interpretação. Tem que ser só o picture. A gente mais tem gente que perde audição no município, que a gente mais chega pra gente, assim. Tem que ter o máximo de recurso para atender o máximo de pessoas. Tem várias pessoas surdas que vão preferir ler as legendas do que entregar o trabalho em Libras. Às vezes, dependendo do que você vai fazer, é bem mais fácil para as pessoas surdas escreverem do que entregar em Libras em vídeo, porque vai dar mais trabalho e vai levar mais tempo. Então, às vezes, eu trabalho com várias pessoas surdas, alunos surdos, orientando surdos, às vezes eles preferem entregar em português do que entregar em Libras, porque a Libras vai exigir deles um trabalho de edição, de filmagem, de revisão, que vai demorar muito mais do que revisar um texto escrito. Então, a gente tem que começar a pensar também que as pessoas podem escolher o que elas querem. Que acessibilidade e humanização é dar direito para as pessoas escolherem. Você vai para um determinado lugar e cria o cercadinho das pessoas com deficiência. Elas só podem sentar ali, elas não podem escolher outro lugar no auditório. E aí você pergunta o quão acessível esse espaço é. Não é que não possa ter um espaço reservado. Pode, se a pessoa quiser ocupá-lo. Se ela não quiser ocupá-lo, ela tem que ter o direito de sentar no fundo do auditório e estar acessando o intérprete. Por meio de um tablet, por meio de um telão, por meio do que quer que seja. Então, muitas vezes, a gente condiciona algumas práticas nossas e impõe às pessoas como se o espaço fosse acessível e como se as práticas tradutórias e interpretativas que a gente tem fossem humanas, fossem humanizadas. Então, Alice, é pensar um pouco nessa crítica como você trouxe. Tá, eu estou aqui, enquanto eu estou, o ambiente é acessível, mas enquanto eu não estou... No sentido, assim, de colocar aquela plaquinha, né, de acessibilidade em Libras, que é diferente de... que tem ex-alunos meus que trabalham no mesmo setor, e aí, dependendo do caso, já aconteceu de me ligar assim, Alice, não estou conseguindo resolver. Mas existem diversos tipos de surdos, porque, assim, já atendi caso de surdo no CAPES, AD, álcool e drogas, e o surdo só se comunicava com sinais caseiros. Criados, que era a comunicação dele com o pai e com a família, porque nem com outros surdos ele tinha contato. Então, assim, era outra... Não adiantava eu chegar e me comunicar em Libras com ele. Ele criar uma outra forma, tanto que foi uma outra forma que depois, assim, até o pessoal começou a ensinar ele Libras, tudo, alguns sinais, porque o pai também estava em situação já bem delicada de situação, ainda tá, né? De tá lá só paliativo a situação dele de vida. Mas, assim, conseguiu depois trazer uma independência, conseguiu um emprego básico para o surdo, enfim, conseguiu depois ele sair dessa situação de álcool e droga, mas, assim, os profissionais criaram outra estratégia. A gente teve que pensar junto uma outra estratégia de como eles iam fazer o atendimento, uma vez que eu também não podia ficar lá no hospital o dia inteiro, de segunda a sexta, devido a ter 300 outros atendimentos para fazer, mas assim, uma pessoa com Libras especificamente não ia adiantar ali. Claro. Né? Porque outras questões. Exatamente, a gente tem que avaliar todas as dimensões que estão envolvidas naquele espaço, que estão
estão envolvidas naquela prática. Então, traduzir materiais da saúde, campanhas de saúde e interpretar no âmbito da saúde, principalmente a interpretação, envolve afeto. O que é afeto? Eu sou afetado pelo outro. Eu sou afetado pelas coisas. Aquilo me impacta. Então, a carga psicológica, a carga emocional, o preparo da saúde mental para lidar na interpretação em ambiente da saúde tem que ser enorme. Porque eu vou lidar com situações de sofrimento, de morte e etc. E eu tenho que aprender a lidar para isso. Todo mundo vai ter perfil para atuar em área da saúde? Não. Todo mundo tem perfil para atuar em espaços jurídicos, delegacia? Não. Né? Porque esses espaços, eles têm um conteúdo extralinguístico muito grande, principalmente no aspecto emocional, né? E como você vai lidar com isso. Então, quando eu trago essas questões, né, da acessibilidade, da humanização, é para a gente avaliar o nosso trabalho e também a nós mesmos. Porque você vai ter que lidar com situações que te impactam, né? Então, eu acho que é isso. Por isso, a interpretação comunitária é um espaço tão desafiador, né? Hoje a gente tem um projeto de lei tramitando, né, para a profissionalização da interpretação comunitária no Brasil, né, para o reconhecimento legal dos intérpretes comunitários. Então, quem quiser pode procurar o projeto de lei de interpretação comunitária do Senado, que vai achar. Né? O Paulo Paim é que está à frente desse projeto, mas ele está meio parado desde 2023, mas que também é algo importante, porque vai lidar com essas questões dos grupos minoritarizados, em vulnerabilidade. Então, isso é muito importante para a gente. Ok? Deixa eu já, se alguém tiver mais alguma pergunta, deixa eu já ir compartilhando a tela da próxima unidade, só para a gente já ir caminhando para o encerramento. Espera aí. Deixa eu só compartilhar a tela. Aí cada um pode ampliar aí como for melhor para si. Eu vou dar uma ampliadinha aqui, tá? Porque aí a gente não consegue ir muito além disso. Tá, aqui na nossa disciplina, deixa eu desativar a edição. A gente agora está indo para a unidade 3. Deixa eu só chegar na unidade. É bem mais fácil agir nos recursos do Moodle, né? Peraí. Ao invés de eu usar o recurso que o próprio Moodle tem. Tá. Agora a gente está indo aqui para a unidade 3. Hoje a gente trabalhou a 2, né? Ainda vamos fechar o fórum da 2, eu já expliquei. Mas amanhã a gente já começa a unidade 3. Nessa unidade 3, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui uma atividade que vai ser para pensar nas campanhas, né? Porque a gente vai fazer uma tradução não escrita, que é praticamente um processo que tem muitas características da interpretação no texto final, né? Porque você grava em vídeo. É um videozinho de uma campanha que vocês vão poder baixar, porque você janela de interpretação nele pode ser o vídeo menor, você maior, o vídeo ampliado com a janela, lado a lado, aí vocês que vão analisar dentro do que a gente está conversando. E nesse terceiro fórum, que a gente vai começar a partir do dia 30, ele é um fórum, né, onde a gente vai discutir as características do vídeo que está aqui, do material audiovisual. Então, a gente vai tentar seguir um esquema proposto pela Christiane Nord, que é para analisar os fatores que estão dentro do texto e fora do texto, onde o texto surge, né, no contexto. Extratextuais e intratextuais. São algumas perguntas para a gente ir respondendo no fórum. Não precisa responder todas, cada um pode ir respondendo e discutindo uma, tá? Para a gente... Estão perguntando sobre vídeo nos fóruns. Eu acho que os fóruns todos já têm orientação, você pode utilizar o vídeo ou não. Nessa disciplina, acho que ao fóruns a gente pode usar Libras ou português.
Só conferir nas orientações, tá, Natália? Se não tiver claro nas orientações, dá aquele foco. Aí você me manda uma mensagem que eu ajusto, tá? Deixa eu ver se tem uma orientação nesse aqui, ó. Tá, nesse aqui não tem, eu vou acrescentar então, tá? Porque a gente vai começar a discussão dele depois do dia 30. E aqui, ó, tem uma atividade 3 online, que é a que eu já falei, que é a do esquema, que vocês vão... eu vou colocar aqui o arquivo com a transcrição do áudio, tá? Eu vi que não está aberto aqui, não está posto, eu vou colocar já, que aí as pessoas surdas já podem fazer também a atividade. Depois a gente vai ver o vídeo. E aí, a gente tem uma atividade prevista para 14 de junho, que é aquela da interpretação simultânea, que a gente vai já começar a organizar. E aí eu vou mandando alguns e-mails organizando, que vai ser uma palestra com alguns profissionais renomadas e renomados da área, e nós vamos interpretar simultaneamente essa palestra aqui na RNP. Como eu disse, não vai dar para todo mundo interpretar. Então, a gente vai escolher algumas equipes e vamos trabalhar essa interpretação. Ok? Então, essa é a nossa próxima unidade. Já podem ir fazendo a atividade online 3. Daqui a pouquinho eu já coloco o áudio lá, ou no mais tardar no dia 30, porque agora a gente vai concentrar no fórum, tá? E eu acho que a gente vai ter uma experiência bem legal, tá bom? Muitas vezes, para esclarecer, eu vou deixar já a Natália falar, muitas vezes, como a gente está trabalhando com os textos em português, muitas vezes no fórum não dá para colocar vídeo em Libras, porque a gente está discutindo aspectos que são da compreensão do português. Então, a ideia é discutir esses aspectos em português. Com relação à próxima análise que a gente vai fazer do material produzido, aí não tem problema fazer em Libras, porque o material vai estar em Libras. Mas eu vou orientar direitinho aqui, acrescentar para a gente seguir a mesma perspectiva. Natália, pode falar. Tá, Natália? Pode abrir a câmera. Cássio, a gente vai começar a ver a questão do material em breve. Tudo bem, sobre a atividade 10, professor. Conforme, sim. A gente pode postar ele escrito em Libras ou em texto, porque eu não vi a orientação. Eu tentei buscar a orientação, mas não encontrei. Então, e o Fórum 2 ainda não tem. Eu estou incentivando muito que a gente faça as discussões no fórum em português. Eu acho que essa orientação está no plano ou está em algum dos fóruns. Por quê? Porque a gente precisa treinar muito o nosso português escrito. Principalmente os estudantes surdos da disciplina precisam desenvolver o português, porque eles vão se formar tradutores e intérpretes de português Libras. Então, várias outras disciplinas, você já tem a oportunidade de explorar o uso da Libras, né? Entregar as atividades, ter as aulas em Libras, fazer uma série de coisas em Libras. Então, a gente tem que aproveitar as disciplinas de português e práticas para poder trabalhar com a língua portuguesa. Senão, a gente não vai desenvolver a proficiência nas duas línguas, e as duas línguas são línguas de trabalho. Então, por isso que os fóruns a gente está incentivando para se esforçarem e postarem em português para ir desenvolvendo habilidades aí de escrita, né, da língua e de compreensão do português. Então, nessa disciplina, a gente está trabalhando muito com o português, principalmente por causa dos alunos surdos, para os estudantes surdos desenvolverem mais as habilidades com o português. Perfeito, muito obrigada. Alguém mais? Pessoal, então vamos encerrando por aqui a nossa aula de hoje, reiterando meus agradecimentos, tá? Às intérpretes que atuaram aqui com a gente. Hoje eu acabei não mostrando e não trabalhando o áudio, mas o áudio está disponível no Moodle para vocês trabalharem.
os aspectos também do trabalho com o português, né? A gente vai explorar mais na próxima aula, e os protocolos para atendimento em determinados ambientes de saúde. A gente vai discutir também esses protocolos. E vamos começar pouco a pouco a preparar as atividades da interpretação, que a gente vai fazer um seminário, né, da nossa disciplina. Eu vou dar certificado para vocês também do seminário e da interpretação dele. E aí a gente vai fazer essa atividade como uma extensão ensino dentro da disciplina. Então, já podem pensando aí as pessoas que querem interpretar, tá, esse evento, para a gente organizar as equipes, porque não vai ser possível que todos tenham a experiência de interpretação. E aí a gente vai usar o recurso aqui que o Arley já apresentou na aula anterior para vocês, que é a interpretação dentro do WebConf. Nós vamos operar com as salas de interpretação aqui, com a interpretação simultânea. Tá? A gente vai usar esse recurso e vai experimentar esse recurso no dia desse seminário que a gente vai fazer. Em breve eu já mando para vocês as orientações do seminário. Já abro no Moodle, na verdade, porque já está lá, só está fechado para vocês. Eu vou abrir em breve, tá bom? Vamos nos concentrar agora até dia 30 no fórum. Hoje, aproveita esse tempinho, esses 30 minutos aí finais, já para postarem no fórum e a gente já começar a discutir, ok? Eu vou abrir depois uma atividade de escolha para ver quem se interessa a interpretar, para a gente formar as equipes. Muito obrigado a todos e a todas. Intérpretes, muitíssimo obrigado. E nos vemos, então, em breve. Encerramos aqui nossa aula de hoje.